Olá, muito boa tarde, você amigo santista, seja bem-vindo ao Vem Pro Peixão. E hoje eu vou conversar com você sobre o Pelé, sobre o Rei Pelé. Desde ontem estão saindo notícias aí sobre o tratamento de saúde do Pelé. O Pelé já há algum tempo vem se internando algumas vezes tal, de um tumor que ele vem tratando. E ontem a ESPN falou que ele tem alguns tumores espalhados pelo corpo, embora em condições estáveis. Óbvio que a torcida que a gente tem é para que o tratamento surta efeito e o Pelé se cure. Né? Essa é a torcida. Para mim, o Pelé é imorrível. Como diria o Milton Neves, o Pelé é imorrível. É um grande ídolo para mim, tá? Não só por ser santista, por ser amante de futebol. Eu sou muito fã, estudei a carreira dele, embora não tenha assistido, escutei muitas histórias do meu avô sobre o Pelé, do meu pai. A gente sempre conversou sobre os feitos e a dimensão que ele teve. Cara. Em época de rede social, é muito fácil hoje você viralizar com alguma coisa, tá? Tá passando até ambulância cor no fundo aí. Eita! Rapaz, não tem edição não. E é muito fácil você viralizar com alguma coisa. Hoje, com tudo na palma da mão. Agora imagina você viralizar nos anos 50 e 60, meu irmão. Você ser a pessoa mais famosa do mundo. É isso, é nessa dimensão que a gente tá falando. Esse é o Pelé. Porque a gente vive uma época que as pessoas têm muito tesão em menosprezar o Pelé, sabe? Tudo que ele fez. E eu vejo até, infelizmente, eu vejo até alguns santistas menosprezando ele. De que ele não foi tão grande assim. Gente, vocês não têm dimensão da coisa que vocês estão falando. E eu, assim, às vezes eu fico até cansado de defender o Pelé, porque para mim é tão óbvio o que ele fez, é tão gritante. Porque, cara, é o único jogador, como jogador, na história a conquistar 3 Copas do Mundo. Você tem noção da dimensão disso? Nenhum jogador de todos os que existiram na história do futebol conseguiram esse feito. Nenhum. Você entendeu? Nenhum. Só ele. Como jogador, é o único da história do futebol com 3 Copas do Mundo. Enquanto a Copa do Mundo tiver 4 anos de diferença uma para outra, esse feito é praticamente impossível. O Pelé jogou 4 Copas e venceu 3. E ele só não foi maior em Copas do Mundo com o número de gols e assistências, porque em 62 e 66 ele foi caçado em campo. Caçado e não conseguiu jogar, basicamente. Em 58 ele entrou nas quartas de final. Ele fez 6 gols em 3 jogos na Copa do Mundo, em 1958, com 17 anos. Nenhum jogador da história do futebol conseguiu fazer isso. Ah, mas o futebol era outra velocidade. Realmente, mas era outra velocidade para todo mundo. Todo mundo em alto nível e ele era maior que todo mundo com 17 anos. 17. Com 17 anos você tava batendo punheta e tomando Coca-Cola na sua casa. Tá bom? Com 29 para 30, pressionado, e você pode ver o documentário na Netflix da pressão que tinha em cima dele pela Copa do Mundo, da pressão do governo do Brasil em cima dele para a Copa do Mundo. Ele fez 4 gols e deu 6 assistências em 6 jogos. São 10 participações diretas, sem contar as outras criações de jogadas, em 6 jogos. Isso numa Copa do Mundo. Ele tem 1.091 gols com a camisa do Santos. E se você defende esse tal do gol oficial para menosprezar o que ele fez, eu sinto muito por você. E se você for santista, eu sinto muito mais ainda. Esse gol oficial é uma desculpa que eles inventaram para defender o futebol, tá? Não, nada me tira da cabeça. A realidade do futebol de antes é diferente da realidade do futebol agora. Ah, mas o Pelé enfrentou times muito fracos. Realmente. Como todos os jogadores enfrentam times muito fracos. Até hoje. O calendário do futebol era totalmente diferente. A excursão no futebol, ela precisava existir para que os times se sustentassem e ganhassem dinheiro. O Santos tinha o time mais caro do Brasil na época e precisava viajar para sustentar isso. E o Santos não ia jogar só em extremos do futebol, não. O Santos enfrentava times ingleses muito fortes: Manchester United, Manchester City, Aston Villa, Chelsea. Todo time que você paga pau hoje, o Santos enfrentava. Juventus, Inter de Milão, Milan.
Benfica, Porto, Bayern de Munique. E enfrentava times muito fracos também, como selecionados de cidades para jogar contra o Santos. E eram jogos um dia depois do outro. Então, assim, cara, imagina fazer isso com a preparação física da época, com o material esportivo da época, viajando sem parar. E mesmo assim, ele conseguiu marcar 1091 gols, que hoje vem lá qualquer pessoa e simplesmente menospreza, diminui, como se aquilo não fosse real. E isso são matérias, pode pesquisar na Sofis e tal, são matérias que já jornalistas do passado falavam: reconheçam os 1000 gols do Pelé, FIFA, porque lá no futuro vão querer diminuir esse feito. Dito e feito, cara. E infelizmente essa merda começou com a placar aqui no Brasil, de diminuir os gols do Pelé. Mas enfim, o Pelé é e vai continuar sendo o maior jogador da história do futebol. Melhor, eu até considero que vários jogadores tinham o talento que o Pelé tinha. De drible, de finalização. Só que, entenda o tamanho do Pelé, porque o Pelé faz 50 anos, mais de 50 anos que ele parou de jogar. Faz mais de 50 anos, né? 50, 76, por aí. 50 anos que o Pelé parou de jogar. Até hoje, mais de 50, né? Quase 60. Até hoje, a comparação é feita só com ele. Ninguém fala, pô, esse cara é melhor que o Maradona. Ah, esse cara é melhor que o Cruyff. Esse cara é melhor que o Cristiano Ronaldo. Esse cara é melhor que o Ronaldinho. Esse cara é melhor que o Romário. Esse cara é melhor que o Zidane. Não. O parâmetro é sempre com o Pelé. Sempre com o Pelé. Não importa o jogador que comece e que vira um fenômeno aqui e tal. O Pelé é comparado hoje com o Messi e com o Cristiano Ronaldo. Quando passarem o Messi e o Cristiano Ronaldo, o próximo grande fenômeno que aparecer, que provavelmente pode ser o Mbappé ou o Haaland, a comparação não vai ser feita com o Messi e o Cristiano Ronaldo, não. A comparação vai ser feita com o Pelé. Ele é melhor do que o Pelé? E talvez vai ter gente. É melhor que o Pelé. Mas mesmo assim, e esse é um argumento que eu defendo e vou seguir defendendo, enquanto o parâmetro for o Pelé, ele é o maior de todos os tempos. Quando mudar o parâmetro, a gente conversa quem pode ser o maior. O parâmetro é o Pelé. Há 50 e poucos anos. E vai continuar sendo. Ele é o maior por clubes e pela seleção brasileira. E por seleções. Tá? Ah, mas ele não é recordista de gol por seleções. Gente, o Pelé tem 90 e poucos jogos pela seleção. A seleção não jogava tanto quanto joga agora. A seleção não joga 2 vezes. Uma média de um jogo por mês ou 2 jogos por mês, como joga agora. É muito mais fácil hoje você bater recordes por seleções, porque antes as seleções se juntavam por um período no ano e jogavam 5, 6 jogos e depois jogavam só no ano seguinte. Era assim que jogavam as seleções antes. Até a realidade das seleções eram diferentes. Então, cada gol do Pelé é muito mais importante pela seleção do que os gols de hoje. A eliminatória antes tinha 6, 7 jogos. Hoje são 20, basicamente. Então, é totalmente diferente, entendeu? É totalmente diferente. E eu peço, já que a saúde do Pelé está debilitada, a gente sabe a natureza das coisas, eu peço para quem está no Santos, trabalha no Santos, façam coisas pro Pelé agora, o quanto antes. Homenagens, tudo. Cria um novo setor na Vila, bota de Rei Pelé, já na nova arena já deixa salvo que vai ter um setor do Pelé, tá? Bota tudo coisa dele, estiliza com coisas dele, cadeiras com coisas dele, tenta fazer a tal da parceria pra marca do Soco no Ar. Faça. O Diógenes fez uma baita homenagem a ele ontem na comemoração para passarem na final da Copa São Paulo. Então, assim, o Santos tem que respirar o Pelé. Porque o Pelé, ele tem um tamanho tão grande quanto o Santos. E não é demérito nenhum pro mundo o Pelé ser maior que o Santos. Pela figura, por tudo. O Pelé, junto com aquele time, levou o nome do Santos pro mundo inteiro, cara. O Santos é o time mais famoso do Brasil, do mundo no Brasil. Assim, é o time brasileiro mais famoso do mundo, colocando do jeito certo. Por causa dele. As pessoas conhecem o Santos por causa dele. Então, o Santos tem que carregar o nome dele onde quer que vá. Ou no uniforme, ou um patch, no número, alguma coisa sempre tem que ter alusão ao Pelé. Porque ele ultrapassou o limite da lógica. Entende? Então você sendo santista, se os outros times, os outros torcedores menosprezam o Pelé,
É tarefa nossa, como os torcedores do Santos, sempre defendê-lo como o maior de todos os tempos, como o maior jogador brasileiro que já existiu e como o maior jogador da história do futebol, tá? É dever nosso como santista. Se você é santista e fica falando que o Messi é maior que o Pelé, você tá torcendo pro time errado. Ah, mas tem direito. Você tem direito. Mas essa é uma opinião que você não tem direito de ter, cara. O Pelé é infinitamente maior do que o Messi. Eu sou fã do Messi. Acho o Messi um cracaço, um gênio da bola. Possivelmente o melhor jogador que eu vi na minha vida é o Messi. Eu amo o Romário também, que é um cara que eu adoro, tá? Cristiano Ronaldo, sou fã pra caramba. Mas, vi Zidane, vi Ronaldo, eu tenho memórias de anos 90 pra cá. Vi grandes jogadores, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, enorme. Giovani, pra mim, é o maior ídolo que eu tive no Santos. Neymar, inclusive. Mas, por estudar, por ser amante de futebol, por ver muito jogo antigo, para entender que o futebol de hoje ele é mais legal de assistir do que o de antes, por tudo isso, entender todos os contextos, saber colocar cada coisa dentro da sua parte histórica e juntando tudo isso, o Pelé segue sendo o maior e vai continuar sendo. Então, por mais que o Pelé seja imorrível e o nome dele seja eterno, o Santos, como clube, como instituição, precisa valorizar ainda mais a figura do Pelé e exaltá-lo enquanto ele está vivo. É o que eu peço. A gente sabe a natureza das coisas, eu não vou ficar falando aqui por isso, porque isso me mexe comigo de verdade, tá? Mas que o Santos faça coisas, presidente Andrés Rueda, diretoria, marketing, façam ações em volta do Pelé. O máximo de coisas que puderem ser feitas. Valorizem essa figura, tá? Sempre. E depois que ele partir, infelizmente, continuem fazendo. Não espere acontecer alguma coisa para fazer alguma coisa por ele, tá bom? É a única coisa que eu peço. E santista, valorize o Pelé. Ele é o maior da história, ele é o maior jogador da história do futebol e ele jogou no nosso clube. Ele é formado no nosso clube. Não tem orgulho maior que esse, beleza? Deixe sua opinião nos comentários. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fique com Deus. Valeu.